Estamos iniciando agora o nosso módulo de estudo número 17, com dois temas. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú e José, filho de Jacó. Bem, nós vamos caminhando na história, vamos aprendendo cada módulo um pouquinho mais. Nós vimos no módulo passado sobre o primeiro patriarca. Vamos continuar ainda aprendendo sobre os patriarcas. São 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Veja o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 19 e 20. Traz assim para nós. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Veja, Isaque cresceu. Agora, Abraão vai arrumar uma esposa para o seu primogênito, para o seu único filho, para o seu unigênito, aquele que era o da promessa. E vai buscar lá em Padã-Arã uma esposa para Isaque. O nome dela era Rebeca. Mas como Deus gosta sempre dos impossíveis, não é mesmo? Para que ninguém venha dizer que não foi Deus que fez, não é mesmo? Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 21. Ora, Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Veja, a nação viria de Isaque, mas Isaque se casa e a sua esposa era estéril. Mas Isaque orou insistentemente ao Senhor e a madre, o ventre dela foi aberto e ela irá conceber a gêmeos. 2 filhos irão se criar dentro de sua barriga. Glórias a Deus. Vamos ver sobre essa história. Em Gênesis capítulo 25, versículo do 24 ao 26, traz assim para nós. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Gêmeos. 2 filhos nasceram de Rebeca. Foi Esaú, que foi o primeiro, e Jacó. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 25 de Gênesis, a partir do 27 até o 34. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso chamou Edom. Respondeu Jacó: vende primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Por direito de primogenitura, a promessa teria que vir da parte de Esaú, ou seja, é de Esaú que teria que ser a nação ao qual iria vir o descendente, o libertador e o salvador. Mas Jacó queria o direito de primogenitura. Então, ele fez um trato com o seu irmão. Ele falou: te dou, você está com fome? Eu te dou esse guisado.
te dou lentilhas e pão, mas você vai me vender o direito de primogenitura. E Esaú fez pouco caso para o seu direito de primogenitura. E concordou e jurou que seria dado direito agora, ele estava largando mão do seu direito de primogenitura para dar o direito a Jacó. É de Jacó que viria a ser uma grande nação. Não pensou Esaú nas consequências de seus atos, mas Deus estava observando por isso. Deus conhecia o coração de Jacó e conhecia o coração de Esaú. Deus sabia que Jacó dava valor à promessa do Senhor e que Esaú fazia pouco caso. Então, Deus, na verdade, desde o ventre, ele já sabia, desde o ventre da mãe, ele já havia desistido de Esaú e já tinha colocado o seu coração em Jacó. O tempo passou. Vamos ver agora, quando Isaac estava perto de morrer, a bênção que ele vai conceder a Jacó, que seria, no caso, para ser dada a Esaú, mas Esaú havia dispensado. Então, vai cair a bênção sobre Jacó. Em Gênesis capítulo 27, do versículo do 1 até, é bem longo o estudo, até o versículo 17. Abram seus ouvidos e prestem atenção. Quando Isaac já estava velho e se enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho, ele respondeu, eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho e não sei o dia de minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim cai essa maldição. Somente obedece a minha voz e vai trazermos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. O que está acontecendo aqui? O tempo passou e Isaac chegou à conclusão que chegou a hora de abençoar o seu filho Esaú na promessa de Deus, de que dele sairia a grande nação que foi prometida a Isaac. Mas ele pediu um guisado para o seu filho Esaú, mas Rebeca, a sua esposa, escutou e chamou seu filho Jacó e falou: Vai, corre, pega para mim um animal que eu vou fazer um guisado para o seu pai, do jeito que ele gosta. Mas Jacó ficou preocupado. Ele falou assim: olha, mas ele vai me apalpar, porque ele não está enxergando direito, mas ele vai perceber que eu sou liso de pelo, porque Esaú era peludo, Isaac não tinha pelo. Mas a sua mãe preparou com os pelos dos animais, cobriu a pele de Jacó
E Jacó pôde chegar diante do seu pai, cheirando o cheiro de Esaú e ainda por cima, tendo seus braços e seu pescoço coberto pelos pelos, ao qual ele iria apalpar e ia realmente pensar que era Esaú. Vamos ver, dar continuidade nisso e ver o que vai acontecer. Continuando no capítulo 27, do versículo 18 em diante, está assim. E veio Jacó seu pai e chamou, meu pai, e ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come na minha casa, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho, como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te, pois, para que eu te apalpe, e veja se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e abençoou. No entanto, perguntou, tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou, eu o sou. Disse então seu pai, trazei-mo e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse, eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê o orvalho do céu e dos lugares férteis da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Ser o Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E assim, Isaque abençoou o seu filho Jacó, como se fosse o filho da promessa. Jacó recebeu a promessa, e ele tinha em juramento conquistado isso através de Esaú. Esaú iria passar a perna em Jacó, mas tudo aconteceu de uma forma que isso não pôde acontecer. Sim, e Jacó recebeu a bênção que ele queria e que Esaú fez pouco caso quando eram mais moços. Ele estava com o cheiro de Esaú, porque ele estava com as vestes de Esaú, e estava todo coberto de pelos. Isaque, com suas vistas escurecidas, nem percebeu. Mas agora vai acontecer um grande problema. Veja o que está escrito em Gênesis 27, versículo 41. Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Isto mesmo. Esaú ficou com raiva e já tinha colocado no seu coração que iria matar o seu irmão Jacó. Deus não iria permitir que isso acontecesse. Em Gênesis capítulo 27, do versículo 42 até o 45, está assim. Ora, foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão em Harã. E demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esquecerá do que lhe fizeste, então mandarei trazer-te de lá. Porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia? Veja, Rebeca escutou o filho mais velho dizer que queria matar o mais moço. E mandou Jacó para longe, para Padã, de onde ela tinha vindo. Mandou ele ir para lá para morar junto com Labão, seu irmão.
e ficar lá até que a ira de Esaú se anuviasse. E assim vai ser acontecido. É assim que serão os fatos. Em Gênesis 28, versículo do 1 até o 4, está assim. Vamos ver a ida de Jacó para Padã-Arã. Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. O próprio Isaac vai abençoar agora Jacó de uma tal forma para que ele possa pegar das filhas de Padã-Arã, das filhas do seu povo, para que não pegue mulher cananeia como esposa, para que seja deles venha a descendência que irá vir o Salvador, o Libertador, Jesus Cristo. Continuando, capítulo 28, versículo do 5 até o 9, está assim para nós. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si. E que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. O que está acontecendo aqui? Esaú percebeu que o seu pai era descontente com suas mulheres cananeias. E ele ainda foi e tomou também como esposa, idólatra, a filha de Ismael para casamento, desagradando muito mais ainda a seus pais. Dá para se ver que Esaú era rebelde e o seu coração realmente não era um coração que agradava o coração de Deus. Em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 12, temos assim. Partiu, pois, Jacó de Beerseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a sobre sua cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo tobo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vamos ver o que queria dizer este sonho. Este sonho mostrava que uma escada seria colocada e faria uma ligação entre o céu e a terra, onde os homens poderiam subir e descer e os anjos subir e descer. Ou seja, a inimizade dos homens para com Deus seria quebrada, exatamente, seria anulada. Então, essa escada iria fazer essa ligação que tinha se perdido, esta oportunidade de chegar diante de Deus. Vamos ver essa passagem, Jesus Cristo relatando sobre ela, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, está assim. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que era a escada que Jacó sonhou? Nada mais, nada menos que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa escada que fará o acesso entre Deus e os homens. Glórias a Deus. Nós iremos então ver nesta família agora a vida de José. Sim, José, aquele que foi governador do Egito. O como se deu esse caso.
Em Gênesis capítulo 37, versículo do 1 ao 3, traz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Com 4 esposas, né? Ele acaba tendo, na verdade, 12 filhos. E desses 12 filhos, um deles é José, ao qual ele, na verdade, amava muito este filho. E este filho, ele trazia as más notícias dos seus irmãos. Seus irmãos faziam coisas erradas e ele vinha e contava para o seu pai. Isso fazia com que tivesse uma inimizade entre José e os seus irmãos. E ainda mais que Jacó amava José, Israel amava José, mais ainda os seus irmãos o odiavam. Vamos falar agora da mudança do nome de Jacó. Jacó quer dizer usurpador. Primeiro, lembre-se quando ele nasceu? Ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Quer dizer, ele já estava fazendo uma usurpação ali, né? Tentando pegar o lugar do primogênito já no nascimento. Depois, ele ainda por cima compra a lei da primogenitura de Esaú. Então, e depois ainda se apresenta a Isaac como se fosse Esaú e pega a bênção para si. Então, Jacó quer dizer usurpador. Mas o nome dele será mudado para Israel, que quer dizer povo de Deus. Olha só, que glória, né? De Leia e Raquel, que eram irmãs, Jacó amava muito mais a Raquel. E Raquel demorou-se a dar filhos. E quando conseguiu dar filhos, lhe deu 2 filhos. Um era José e o outro era Benjamim. Então, Jacó amava demais a estes filhos, por causa do amor que ele tinha para com Raquel. Agora vamos continuar falando sobre a história de José e o relacionamento dele com os irmãos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 4, traz assim: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos chegaram a odiar a José e não conseguiam nem sequer conversar amigavelmente com José mais, de tamanha antipatia e ira que tinham de José. Em Gênesis, continuando, Gênesis 37, versículo 5, deixa eu me ver, até o 11. Está assim para nós. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: Ouvi, peço-vos este sonho que tive. Estavam nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos, das suas palavras. Teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Vamos entender o que está acontecendo aqui. José teve 2 sonhos, onde Deus estava revelando para ele que ele iria governar, ou seja, cuidar e reinar sobre a sua casa. Embora, na verdade, a lei de primogenitura era de Ruben, o filho mais velho de Jacó, ou seja, de Israel, na verdade, ele estava dizendo que teve um sonho que ele que teria a lei da primogenitura sobre sua casa.
Os irmãos o odiavam ainda mais por causa disso. Porém, o seu pai, Jacó, guardou este sonho, esse relato dos sonhos no seu coração. Vamos lembrar, foi através de um sonho que Jacó também teve revelado por Deus que ele seria o descendente, que viria a descendência, ou seja, o libertador. Então ele guardou no seu coração isto. Repreendeu José, porque sabia que os irmãos iriam o odiar ainda mais por causa disso, mas guardou essa informação no seu coração. No decorrer da história, vamos ver agora o que vai acontecer em Gênesis 37, versículo do 12 até o 14. Está assim: Ora, foram seus irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse Israel: Vai e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Os irmãos estavam apacentando ovelhas. Jacó, ou seja, Israel, ele mandou José ir ver como estavam esses irmãos e como estava o rebanho. E José obedeceu às ordens de seu pai. Continuando, mesmo capítulo 37, versículo do 18 até o 20. Eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas. E diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha só o que os irmãos fizeram. A raiva, o ódio, a inveja, os ciúmes já estavam tão grandes em seus corações que estavam agora tramando matar a José. Eles olharam, olha, lá vem o sonhador, o grande sonhador, né? Vamos matar ele e vamos ver o que vai acontecer com os seus sonhos, se esse sonho vai se realizar. Essa foi a trama que eles fizeram. Continuando em Gênesis 37, versículo 21. Mas Rúben, o filho mais velho, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Então Rúben veio interceder para tentar livrar o menino dos outros irmãos. Então colocaram ele numa cova, ou seja, num poço fundo, sem água. O poço estava seco e lançaram ele nesse poço. Veja agora o que ocorre quando José, que estava vindo ao longe, chega perto de seus irmãos. Capítulo 37 de Gênesis, versículo do 23 até o 28. Está assim: Logo que José chegou aos seus irmãos, estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia, que no caso Israel havia feito para ele. E tomando-o, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam traga-canto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram-no seus irmãos. Ao passar os negociantes midianitas, tiraram José, alçando-o da cova, e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Olha só. Lançaram José num poço, sem água. Agora estavam tramando de vender José como escravo para os midianitas. Será que Deus se esqueceu da promessa que fez? Deus não esquece da promessa. Deus cumpre a promessa. Mas eles agora vão vender José para o Egito. Ou seja, José vai ser escravo agora no Egito, numa terra distante. Dando continuidade à história, Gênesis 37, versículo do 29 até o 33.
Ora, Rúben voltou à cova, e eis que José não estava na cova, pelo que rasgou as suas vestes. E tornando a seus irmãos, disse: O menino não aparece, e eu onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai e dizer-lhe: Achamos esta túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou: A túnica de meu filho, uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Eles venderam José para o Egito, para os midianitas que estavam indo para o Egito, e pegaram a túnica de várias cores de José, mataram o animal e sujaram a túnica de sangue. Assim eles fizeram com que Israel, ou seja, Jacó, pensasse que o seu filho José estava morto, que havia sido despedaçado por uma fera no deserto. Vamos ver o que vai acontecer agora com José, dando continuidade na história de José? Gênesis 37, versículo 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Olha onde que José foi parar. Ele foi vendido como escravo para o capitão da guarda do Egito, o Potifar. Ele era um general do exército de Faraó. Continuando, Gênesis 39, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Será que Deus se esqueceu da promessa? Será que Deus deu os sonhos para José e os sonhos não iriam se realizar? Deus não se esquece, Deus não desiste. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Até mesmo aquilo que nós olhamos que parece que é para mal, na verdade, quando é do Senhor, é para sempre ocorrer o propósito de Deus nas nossas vidas. Este foi o nosso módulo de hoje. Espero que você tenha aproveitado bem. Se tiver alguma dúvida, mande aí a mensagem no e-mail. Terei o maior prazer de responder para vocês. Fique na paz, Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.